Pare por um instante. Se você clicou neste vídeo, não foi por acaso. Talvez ninguém saiba o que está acontecendo dentro de você. Talvez por fora você esteja sorrindo, trabalhando, vivendo normalmente. Mas por dentro existe um cansaço que não passa. Um peso invisível, uma vontade de desistir que você nunca contou para ninguém. Mas hoje Deus tem uma palavra para você. O desânimo não é o fim da sua história. Na Bíblia Sagrada, encontramos homens e mulheres que também enfrentaram dias escuros. Elias, o grande profeta, aquele que fez descer fogo do céu, chegou a pedir para morrer. Está escrito em 1 Reis 19 que ele se sentou debaixo de um zimbro e disse: basta. Ele estava exausto, com medo, sem forças. Talvez você esteja assim hoje, mas o que Deus fez com Elias? Deus não o condenou, não o acusou, não disse que ele era fraco. Deus o alimentou, Deus o fez descansar, Deus falou com ele em um sussurro suave. Isso nos ensina algo profundo. O desânimo não é sinal de falta de fé. É sinal de que você é humano, e Deus sabe disso. O desânimo chega quando oramos e parece que nada acontece, quando trabalhamos e não vemos resultado, quando confiamos e somos decepcionados, quando damos nosso melhor e mesmo assim parece insuficiente. Mas a palavra declara em Isaías 40:31: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Renovar não é fingir que está forte. Renovar é receber nova força quando a antiga acabou. E talvez hoje você esteja no limite. Talvez você esteja cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de acreditar. Mas existe algo que você precisa entender. O desânimo é uma estação, não um destino. Davi também enfrentou dias assim. No Salmo 42 ele declara: por que estás abatida, ó minha alma? Veja que ele conversa com a própria alma. Ele reconhece o abatimento, mas não se entrega a ele. Ele termina dizendo: espera em Deus. Existe uma batalha acontecendo dentro de você, entre o que você sente e o que Deus prometeu. E é aqui que muitos desistem. Desistem porque confundem processo com fracasso, silêncio com abandono, atraso com negativa. Mas Deus nunca perde o controle. Em Romanos 8:28 está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive os dias ruins, inclusive as portas fechadas, inclusive as lágrimas que ninguém viu. O desânimo tenta roubar 3 coisas de você: sua esperança, sua visão, sua identidade. Primeiro ele diz: não vai dar certo. Depois ele diz: você não é capaz. E por fim ele sussurra: desista. Mas Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não disse que não haveria aflições. Ele disse para ter bom ânimo apesar delas. Bom ânimo não é ausência de problema, é presença de Deus no meio do problema. Talvez o que você precisa hoje não seja de uma solução imediata. Talvez o que você precisa é de força para continuar. Porque quem continua, vence. José foi vendido pelos próprios irmãos, traído, esquecido na prisão. Anos de silêncio, anos de injustiça. Mas Deus estava trabalhando no invisível. O desânimo poderia ter destruído o propósito dele, mas ele escolheu permanecer fiel. E no tempo certo, Deus o levantou. Talvez você esteja em uma prisão emocional. Talvez você se sinta esquecido, mas Deus nunca esquece quem ele prometeu honrar. Salmo 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Noite não é eterna, processo não é permanente, dor não é definitiva. Você pode estar na noite, mas amanhã está vindo. O desânimo distorce sua percepção. Ele faz você acreditar que nada mudou. Mas às vezes, Deus está trabalhando em você antes de trabalhar ao seu redor.
Antes de abrir portas, ele fortalece caráter. Antes de cumprir promessas, ele prepara o coração. Isso dói, mas é necessário. Moisés passou 40 anos no deserto antes de viver seu chamado. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo. Abraão recebeu promessa, mas esperou décadas. Se até os gigantes da fé passaram por espera, por que seria diferente com você? Não confunda a demora com a ausência de Deus. Talvez hoje você esteja cansado porque está tentando lutar sozinho. Jesus disse em Mateus 11, 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse, sejam fortes. Ele disse, venham. O primeiro passo para vencer o desânimo não é lutar mais, é descansar em Deus. Descansar não significa parar de agir, significa parar de carregar o peso sozinho. Talvez você precise hoje fazer uma oração simples. Deus, eu não estou aguentando. E sabe o que acontece quando você admite isso? Deus começa a agir, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O desânimo quer que você olhe para o tamanho do problema. A fé faz você olhar para o tamanho de Deus. Qual é maior? Seu medo ou o Deus que abriu o Mar Vermelho? Sua crise ou o Deus que ressuscitou Lázaro? Seu fracasso ou o Deus que transforma cruz em ressurreição? Você não está lutando sozinho. Mesmo quando você não sente, Ele está presente. Mesmo quando você não vê, Ele está trabalhando. Mesmo quando você não entende, Ele está conduzindo. Talvez este vídeo esteja sendo resposta de oração. Talvez seja o lembrete que você precisava. Você ainda está aqui, ainda está respirando, ainda está tentando. Isso já é prova de que Deus não terminou com você. O desânimo diz, é o fim. Deus diz, é recomeço. O desânimo diz, você falhou. Deus diz, eu estou te moldando. O desânimo diz, desista. Deus diz, continue. E aqui vai um desafio para você. Antes de dormir por 30 dias, declare Isaías 40, 31 em voz alta. Mesmo sem sentir, mesmo sem ver, declare. A fé vem pelo ouvir. E às vezes precisamos ouvir nossa própria voz declarando promessa. Se este vídeo está falando com você, não ignore. Deus pode estar usando este momento para renovar sua força. O desânimo não define quem você é. Ele apenas revela que você precisa de renovação. E Deus é especialista em renovar. Ele renovou Pedro depois da negação. Renovou Jonas depois da fuga. Renovou Paulo depois da perseguição. Renovou vidas destruídas ao longo de toda a Bíblia. E Ele pode renovar você. Você não é fraco por estar cansado. Você é humano, mas não é qualquer humano. Você é filho de Deus. E filhos não desistem no meio do caminho. Filhos aprendem a confiar mesmo quando não entendem. Talvez sua maior vitória esteja depois da sua maior prova. Não pare agora. Não desista agora. Não entregue sua história no meio do capítulo. O desânimo quer que você finalize o livro antes do final que Deus escreveu. Mas o autor da sua história é fiel. Se você chegou até aqui, receba esta verdade. Deus ainda está no controle. Deus ainda tem planos. Deus ainda vai cumprir o que prometeu. Levante sua cabeça. Respire fundo. Ore mais uma vez. Tente mais uma vez. Confie mais uma vez. Você não está atrasado. Você está em processo. E processos produzem propósito. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários, eu escolho continuar. Isso é um ato de fé. Se inscreva no canal, ele renova promessas. Ative as notificações. Compartilhe com alguém que precisa vencer o desânimo hoje. E volte aqui todos os dias. Porque enquanto houver promessa, haverá esperança. E enquanto houver Deus, haverá recomeço. Deus renova. Deus fortalece, Deus sustenta. E Ele está renovando você agora. Continue, a sua manhã está chegando.